Igreja doméstica. Você sabe o que significa esta expressão? Você sabe quando foi a primeira vez? Qual é o relato mais antigo em que se usou essa expressão igreja doméstica? Me acompanhe nesse vídeo e você vai saber o que é igreja doméstica, a sua importância para a própria igreja e a sociedade. Eu sou Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Ser Família. E dentro dessa série Ser Família, este é o primeiro vídeo sobre igreja doméstica. Teremos alguns vídeos sobre este tema, igreja doméstica, para a gente poder aprofundar um pouco o seu significado e a sua importância. Por quê? Porque para cada casal, cada família, cada jovem que pretende se casar, é importante que tenha a consciência do que é a igreja doméstica, a importância da igreja doméstica para poder fundamentar o seu matrimônio e a sua família nos alicerces já colocados por Deus. Eu quero, para aprofundar esse tema hoje, utilizar de um dos livros que eu mesmo escrevi aqui, Família, Comunidade de Amor, pela nossa editora Sagrada Família. Este livro trabalha fundamentalmente a questão da igreja doméstica, porque o tema original do que trata o livro é de fato igreja doméstica, que foi o meu trabalho de conclusão na teologia, né, o TCC. Mas o tema do TCC ele é muito longo e eu adaptei esse TCC para ser editado como livro. Então ficou o título Família, Comunidade de Amor. Mas aqui tem um estudo abrangente sobre o que é igreja doméstica. Então eu quero me utilizar de alguns trechos, algumas citações, algumas coisas que eu mesmo escrevi para te ajudar a entender, a compreender o que é e a importância da igreja doméstica. Quando nós ouvimos esta expressão, igreja doméstica, mais ou menos fica fácil a gente intuir a que ela se refere. Bom, igreja é mais fácil, né, a gente entender o que é igreja. Doméstica também não fica difícil. Doméstica faz referência ao domus, né, palavra latina que significa casa, lar, podemos entender dessa forma. Então, a igreja doméstica, de uma maneira muito simples, nós podemos interpretar como a igreja do lar, ou o lar como igreja, a nossa casa como igreja. Vamos entender um pouco melhor com esta nota que eu trago no livro Família, Comunidade de Amor, que é do Vaticano II, do documento Apostolicam Actuositatem, que diz assim, número 11, a família recebeu de Deus a missão de constituir a célula primária e vital da sociedade. Célula primária e vital da sociedade. Então isso é importante, porque esta afirmação constitui o alicerce do que é ser família no projeto de Deus, porque a família é uma célula vital da sociedade e, por que não dizer também, da própria igreja. O que nós temos aqui? Dentro de um panorama geral sobre a família, os desafios que a família enfrenta, podemos dizer o quê? Que dentro daquilo que nós enxergamos hoje, percebe-se que as manobras de interesses dos poderes políticos e econômicos querem relegar o matrimônio e a família apenas e exclusivamente ao plano do privado, do subjetivo, subtraindo assim sua capacidade e vocação natural de originar o processo civilizatório das sociedades. Muitos querem relegar a família apenas
ao âmbito da discussão das sacristias das nossas igrejas. Não, mas a família, ela é a célula primordial, ela é célula máter, célula mãe da sociedade. Ela não pode ser relegada ou deixada para qualquer outro plano. Ela faz uma parte fundamental da construção, como disse aqui, do processo civilizatório das sociedades. Enquanto isso, muitas ideologias e estados vão sucumbindo e, paradoxalmente, o poder econômico de quem já o detém cresce e se fortalece cada vez mais, gerando e aumentando mais ainda as diferenças sociais numa sociedade humana formada de humanos de diversas categorias. Os poucos que merecem viver os gozos da vida e os que devem ser separados, descartados, marginalizados e excluídos numa clara prática utilitarista da vida humana. São frutos de uma sociedade que não está a serviço da família. Então é muito importante que a sociedade tenha consciência disto, da importância da família e esteja a serviço da família. Mas o que na atualidade nós estamos vendo é com o surgimento de novas ideologias e de estados totalitários que deixam a família de lado, tentam desconfigurar a família, de tal maneira que hoje nós temos muitas caricaturas de família. A família vai se afastando daquele plano original de Deus, ela vai perdendo a sua identidade e vai se deformando, né? Criando aquilo que eu chamo de caricatura de família. Temos ainda aqui, por exemplo, na década de 60, a revolução sexual. Isso trouxe uma grave separação entre amor, sexualidade e fecundidade, de tal maneira que pode-se viver cada uma dessas dimensões constitutivas do matrimônio de forma totalmente independente umas das outras, como se não houvesse entre elas uma intrínseca ligação. Amor, sexualidade e fecundidade. A revolução sexual separou aquilo que deveria ser inseparável, porque são partes constitutivas do matrimônio e o matrimônio é aquele que gera uma família. Como já disse, tudo isso acabou provocando e gerando caricaturas de famílias que se distanciam daquela sublime imagem e semelhança das origens. Eu me refiro ao Gênesis. Então nós temos o quê? Uma desorientação das famílias em relação àquilo que elas próprias são chamadas a ser. Agora, no plano de Deus, a família e o matrimônio. O que nós temos? Eu quero citar aqui um trecho da Carta dos Direitos da Família, que é um documento da Igreja, inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgados pela ONU em 1948. Diz assim: a Igreja Católica, consciente do bem da pessoa, da sociedade e da própria Igreja, ela sabe que este bem passa pela família. Sempre considerou como parte de sua missão proclamar a todos o plano de Deus, intrínseco à natureza humana, sobre o matrimônio e sobre a família. Promover estas duas instituições e defendê-las de todo ataque dirigido a elas. Isso é o que diz a Carta dos Direitos da Família. Entrando aqui um pouco nessa questão mais própria da igreja doméstica, como que nós podemos entender esta realidade? A família como lugar da presença e da celebração do encontro com Deus. Pronto, aqui nós começamos a chegar no âmago da questão e da expressão igreja doméstica. A família como lugar da presença e da celebração do encontro com Deus. Isso tudo já é caracterizado no Antigo Testamento e, de um modo especial, no Novo Testamento nós temos
esta presença da igreja nas famílias. Aliás, a igreja começa nas casas das famílias. Os cristãos, né, mais primitivos reuniam-se nas casas particulares. Para eles, o lar com o seu ambiente familiar era a igreja. E aí nós temos então a citação mais explícita e antiga sobre a igreja doméstica, que é de São João Crisóstomo, do século IV. Ele diz assim: voltando da igreja para casa, preparamos uma dupla mesa, uma para os alimentos, a outra para a leitura da palavra de Deus. E o homem repita as coisas que foram ditas na igreja. A mulher aprenda, as crianças escutem, os servos não sejam privados dessa leitura. Faça da sua casa uma igreja, porque deve prestar conta da salvação das suas crianças e dos teus servos. Todos, inclusive os menores, devem sentir-se ativamente empenhados em buscar a mensagem da palavra de Deus e vivê-la juntos. Faça da tua pequena casa uma igreja. De fato, lá onde se encontram a salmodia, a oração, os cânticos dos profetas, não está errado querer chamar essa reunião de igreja. A igreja doméstica, aí saindo da citação de São João Crisóstomo, um comentário meu aqui no livro, a igreja doméstica é a família que acolhe a vida divina no seu ser. Eu creio que com este primeiro vídeo você já começa a ter uma noção do que é igreja doméstica. É a família que acolhe a vida de Deus no seu seio e celebra esta vida de Deus. Não deixe de fazer da sua casa, do seu lar, uma pequena igreja. No nosso próximo vídeo, darei continuidade a esse tema da igreja doméstica. Você gostou desse vídeo? Compartilha com o máximo possível de pessoas, deixe a sua curtida e também deixe o seu comentário. O que você pode fazer para que a sua família seja uma igreja doméstica? E nós nos encontraremos no próximo vídeo. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa